No Diário de Pesquisa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como a inteligência artificial está ajudando a definir um marco dentro da computação gráfica. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Na semana passada foi liberada aqui no YouTube uma apresentação do CEO da NVIDIA. Para quem não sabe, a NVIDIA é uma grande fabricante de placas gráficas, aquelas placas de vídeo, talvez seja a líder do setor atualmente. E as placas de vídeo têm sido muito utilizadas para computação de inteligência artificial, para treinar modelos de machine learning, deep learning, graças ao grande poder computacional e paralelizável que elas ofertam. Essa apresentação faz parte da NVIDIA GTC, a conferência técnica anual da empresa, e nela foram apresentadas várias inovações relacionadas à inteligência artificial. Esses vídeos foram liberados na quinta-feira e nesse mesmo dia eu tive uma aula de sistemas gráficos 3D. E aí o professor Luiz Velho começou a aula comentando sobre um trecho particular dessa apresentação em que eles mostraram alguns avanços no sentido de realismo da computação gráfica, utilizando Ray Tracing e Deep Learning. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas antes da gente entrar no tópico central desse vídeo, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Para você entender o impacto do que eu vou te falar, eu vou te explicar um pouquinho sobre renderização e Ray Tracing. Então pensa nos jogos e nos filmes de animação 3D que você está acostumado a ver. Para que todos aqueles cenários, aqueles personagens existam, primeiramente os profissionais eles têm que modelar tudo aquilo, tá? E aí nesse processo de modelagem, eles vão definir várias coisas como a forma daquele ambiente, daqueles personagens, quais que são os materiais que estão envolvidos em cada lugar ali, como que eles se deslocam, que tipo de movimentos eles podem fazer ali dentro daquela cena, e tem toda uma parte de captura de movimentos que é utilizada tanto nos games quanto nos filmes. Eles têm que definir questões de iluminação, de clima, enfim, tem uma variedade de coisas bem complexas que eles têm que pensar, definir, preparar e tudo isso ser modelado dentro de algum software para que você consiga ver obras com a qualidade que a gente consegue ver hoje, Você vê jogos com gráficos bem realistas, filmes que são animações assim incríveis, então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. Mas, em algum momento, esse mundo 3D ele tem que virar uma coisa 2D, ele tem que virar uma imagem. Por quê? Porque o que a gente enxerga no monitor, nas telas, são imagens, certo? Mesmo o mundo 3D que a gente percebe aqui, a gente tem que formar imagens, a partir dos raios de luz que chegam aos nossos olhos, a gente forma imagens para conseguir interpretar e entender esse mundo. Então, esse processo de transformar esse mundo 3D que foi modelado e todo bem trabalhado por esses profissionais em uma coisa 2D, uma imagem, em definir como que os pixels naquela tela, naquele monitor vão ser pintados, esse processo se chama renderização. E atualmente na computação gráfica são utilizadas basicamente duas técnicas para fazer essa renderização. Uma delas é a rasterização, que é uma técnica mais baseada na cena, na parte 3D. Então a partir da cena a gente tenta determinar que coisas que seriam visíveis e aí fazer cálculos em cima daqueles polígonos e tal, e finalmente chegar na imagem. A outra técnica bastante utilizada para renderização é o Ray Tracing ou traçado de raios, que ao contrário da rasterização, que é primeiramente focada na cena, o Ray Tracing é primeiramente focado na imagem. Então assim, para cada pixel, ele tenta determinar a cor daquele pixel lançando raios dentro da cena. E aí esse raio ele vai interceptar a cena em alguma superfície, Então tem alguma superfície, o raio chegou lá, e a partir dali você tem que decidir o que você vai fazer, Então se é uma superfície opaca, por exemplo, se ela vai absorver realmente toda a luz, você já sabe determinar qual que seria a cor do seu pixel baseado naquela interseção. Mas como a gente tem uma variedade de materiais e de coisas no mundo que são bem complexas, e de fontes de luz também que podem variar bastante, esse raio ele pode refletir e você vai tentar reconstruir então todos os caminhos possíveis ali desses raios de luz, das suas fontes de iluminação, etc., das coisas que estão ali na tua cena, para tentar então calcular qual que seria a cor daquele pixel. Então já dá para imaginar que é um processo de computação bastante custoso, mas que também gera imagens bastante realistas, tá? Então, os filmes que a gente vê de animação, eles geralmente vão utilizar Ray Tracing, porque como o filme ele é renderizado previamente, ele não precisa rodar em tempo real, que nem um jogo, que você vai interagir, aqueles quadros eles podem ser gerados com bastante tempo, e eles são gerados com bastante tempo mesmo para ficar realmente numa qualidade muito alta. Então o processo ele é mais custoso, mas ele também gera imagens de mais qualidade, porque o processo de rasterização ele vai precisar simular de alguma forma esses efeitos de reflexão, essas coisas dos materiais, e o Ray Tracing ele faz uma simulação mais fidedigna com o que a gente vê no mundo mesmo, tá? Uma coisa mais
próxima da física que a gente observa. Essa é uma técnica que já existe há algum tempo, tá? A gente conhece ela há algumas décadas, mas o grande marco que a gente está vendo na computação gráfica atualmente é a execução do traçado de raios em tempo real. Inclusive já tem alguns jogos que utilizam traçado de raios para fazer alguns efeitos, como Battlefield 5, Shadow of Tomb Raider e, se não me engano, aquele Control também. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você assistir um vídeo da NVIDIA falando um pouco sobre essa técnica e os jogos que utilizam e tal, se você quiser ter um pouquinho mais de detalhes. E aí agora talvez você esteja pensando algo como, tá, mas se é só uma questão de velocidade, né, você conseguir fazer esse processamento em tempo real, seria só uma questão de tempo da gente ter poder computacional suficiente para poder fazer o traçado de raios em tempo real. E eu vou te dizer que não é bem assim. Não é bem assim por duas razões. A primeira delas é que também cresce a exigência da qualidade visual daquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, você vê aí hoje em dia venda de televisores 4K. E essa quantidade de resolução aí ela continua aumentando, e quando aumenta a resolução também aumenta a necessidade de computação ali em cima para você poder calcular as cores de mais pixels, né? Outra coisa também que você pode ver nesse sentido são nos games, que a galera já está demandando que a próxima geração seja por padrão rodando em 60 FPS, né? 60 frames por segundo, ou seja, em um segundo ele tem que calcular 60 imagens o tempo todo, senão a galera já está reclamando que não é fluido e tal, e talvez nas próximas gerações a demanda seja por mais frames ainda. Mas além disso, se você tentasse evoluir o hardware apenas com as técnicas que a gente já conhece atualmente, você não iria conseguir fazer hoje o traçado de raios em tempo real com uma quantidade de frames que a gente acha razoável, tá? A NVIDIA só conseguiu fazer isso porque eles adicionaram Deep Learning a esse processo. Isso mesmo, Deep Learning. O que eles fizeram foi o seguinte, eles conseguem renderizar uma imagem menor, uma imagem em 540p, ou seja, uma resolução ali de 960 por 540, e aí eles aumentam a resolução dessa imagem utilizando uma rede neural pré-treinada. Então eles treinaram uma rede neural em um supercomputador e eles ensinaram ela como que seria uma imagem de alta qualidade em 16K, ou seja, uma resolução absurda que, nem sei quem é que tem isso aí para utilizar em casa. Então eles treinaram uma rede neural para pegar uma imagem numa resolução menor e conseguir completar os pixels, tá? Gerar os pixels daquela imagem até que ela pudesse ter uma resolução de alta qualidade. E aí eles pegaram essa rede neural que foi treinada em um supercomputador e embutiram na placa de vídeo deles o processo de inferência, o peso necessário para eles fazerem os cálculos e gerar essas imagens de alta qualidade. E é muito surpreendente que eles conseguem sair então do 540p para o 1080p, que é uma resolução Full HD, que tem 4 vezes mais pixels, tá? E eles conseguem fazer isso de uma qualidade melhor do que seria fazer um processo de renderização tradicional já em 1080p. E aí com essa técnica que eles chamaram de DLSS, de Deep Learning Super Sampling, que seria tipo super amostragem a partir de aprendizado profundo, né? Essa tradução de Deep Learning para aprendizado profundo é uma coisa que não sei se vai pegar, mas eu já vi alguns lugares, algumas palestras assim relatando, então a gente pode traduzir dessa forma. E aí com essa técnica da DLSS, eles conseguem fazer Ray Tracing em Full HD em tempo real. E eu não olhei os detalhes, mas talvez eles consigam passar de 60 FPS. No vídeo eles apresentaram um exemplo de renderização fotorrealista, ou seja, de uma cena que realmente parece um mundo real, e que era renderizado em tempo real e tinha interação também em tempo real de outros artistas, tá? Então, pessoas ali que poderiam inclusive estar em outros lugares, assim, separados no mundo, poderiam interagir dentro da mesma cena, numa plataforma que eles chamaram de Omniverse, né? Omniverse, deixa assim, vai. E além disso também mostraram exemplos dentro do Minecraft, que é um ambiente completamente fictício, né, que não se assemelha ao mundo real, mas que mesmo assim, com o poder do traçado de raios, você pode ver iluminações, sombras, alguns efeitos que deixam a cena com uma qualidade muito superior ao que a gente estava acostumado a ver. Então esse é mais um exemplo de como a inteligência artificial está revolucionando várias indústrias. Vendo essa palestra, eu acho que uma coisa para se pensar de todas as partes ali que eles apresentaram, dos vários produtos, é sobre o custo computacional de você conseguir treinar esses modelos e conseguir fazer coisas bem avançadas no nível que a gente está vendo, né? Porque você vê algumas empresas apresentando resultados incríveis como esses, mas é algo que é bem difícil de você conseguir replicar tendo os recursos que a gente tem, né? Então, a própria NVIDIA ela é fabricante dessas placas que fazem toda essa computação acelerada
e paralelizada. E além disso, ela utiliza várias dessas placas em conjuntos para fazer um treinamento de um modelo, né? Então, mesmo que você tivesse uma única placa dessas, a placa do estado da arte, utilizando uma só, você não conseguiria fazer esse tipo de inovação que a gente está vendo essas grandes empresas apresentar, né? Você levaria aí, sei lá, centenas de anos para conseguir treinar um modelo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero ter despertado um pouquinho da empolgação que eu tive ao ver essa apresentação em você também, que a gente possa discutir aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal, para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!